15, às vezes 1h30 de aula, né? E a gente, depois disso, disponibiliza esse conteúdo lá no Ava. Se você não pôde, naquele dia, acompanhar a aula, você pode, logo em seguida, né, ou mais para o final do dia, tudo depende do streaming do YouTube, né? Você pode daí acessar a live. Participar da live é interessante porque você tem a chance ali de perguntar alguma coisa na hora, né? Não acumular a tua dúvida. Mas se você não puder, algum momento, tranquilamente, você pode acessar o nosso link daí, tá? Bom, fora isso, fora as lives, a gente mantém aquele sistema de disponibilizar o conteúdo, material por texto ou material por slides. Tem aluno que gosta de usar só por slide, tem outros que gostam de usar por texto e outros que fazem o pacotão completo. Tá? Isso vai depender do que você gosta, do teu tipo de aprendizado. Tá? Como eu estava falando agora com o Cleiton, né, a gente está passando aí por um período de distanciamento social, ele mexe com o professor, mexe com o aluno, a gente está acostumado, né, a todo dia ali olho no olho, na hora do intervalo, depois da aula, pergunta, né, um aprende com o outro, professor e aluno, é normal, assim, a gente está sentindo falta disso, realmente, né, esse daqui é mais um paliativo, na verdade, né, não é tão gostoso quanto é ali o ensino presencial, tá? O que a gente espera? Assim, a gente tem que fazer tudo certinho, distanciamento, né? E provavelmente, enquanto não houver uma vacina, a coisa talvez demore um pouco mais, né? Para a gente voltar a esse sistema. Mas não é só por isso que a gente vai deixar de dar o nosso melhor aqui, né? Se a gente está aí com os limões, a gente vai fazer uma limonada disso, tá? Eu só peço para vocês, o nosso grupo é pequenininho assim, né? Essa plataforma do Google Teams, o Google Meet, ele é uma plataforma muito boa. Mas quando o professor inicia a apresentação de slides, ele não consegue ficar adicionando os integrantes, né? Então, se você, por acaso, não está conseguindo chegar no comecinho da live, se você, por exemplo, começamos às 8, né? Se você, por acaso, está ali por 8h20, 8h30, talvez seja melhor você não entrar na live. Talvez seja melhor você esperar a gravação terminar e acessar lá do Ava. Eu digo isso porque às vezes você vai estar querendo entrar e o professor não está percebendo, escutando ou vendo que tem alguém querendo entrar na sala, porque está em modo de apresentação. Então, assim, se você já passou muito do horário de início da aula, deixa para assistir a live mesmo. Sem problema nenhum. Vai ser prejudicado por isso. É o mesmo conteúdo que vai estar lá para você disponível no Ava. Bem? Eu queria saber, antes de a gente começar a falar um pouquinho da teor da disciplina aqui, se alguém tem alguma dúvida, se está dando para escutar bem, pessoal. Alguém tem alguma pergunta até agora? Tudo tranquilo? Em bom som, qualidade aqui, tá chegando da hora. Muito bom então. Então já começamos bem, então, né? Eu quero apresentar para vocês, pessoal, alguns slides aqui, ó, para quem está tentando participar, né? Deixa eu ver. Vamos dar uma olhadinha. Ah, ok, aqui é. Ó, por enquanto eu não iniciei a apresentação de slides, eu consigo ver. Daqui a pouco eu vou perder a noção, né? Por isso que é importante a gente estar bem sincronizado, tá? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui alguns slides, porque eu queria mostrar para vocês um conteúdo, né? Para a gente começar aí a falar sobre os aspectos da nossa disciplina. A nossa disciplina, ela se chama Parasitologia Geral, e a gente vai estudar todas as quartas-feiras pela manhã um determinado conteúdo. Assim como a microbiologia, no semestre passado, a parasito, ela também é extensa. A gente vai ter que dar aí o nosso melhor para a gente conseguir ficar bem sincronizadinho. A gente tem bastante conteúdo pela frente, é isso que eu quero dizer. Né? Antes da gente começar a falar sobre o conteúdo próprio, eu queria mostrar para vocês a ementa e como que vai funcionar. Aqui na parasitologia, a gente vai estudar as principais doenças causadas por parasito. Quando a gente fala parasito, professor, o que significa isso? A gente já não estudava vírus, bactérias lá na micro? Estudávamos, né? Mas a gente tem na parasitologia o estudo de organismos mais complexos. A gente tem estudo de organismos mais sofisticados, como, por exemplo, estudo de verminoses, doenças causadas por vermes, estudos, doenças realizadas por protozoários, que são organismos um pouco mais recentes na evolução do que vírus e bactérias. No geral,
são doenças que trazem mais problemas à nossa saúde. Então, você passar o bastão da micro para parasito é uma espécie aí de progresso. A gente já aprendeu um pouco sobre as bactérias, né? E agora a gente começa a estudar doenças um pouco mais complexas, a parasitologia. Tá? A gente colocou ali na nossa ementa que a gente não vai só estudar sobre os micro-organismos, sobre protozoários, sobre vermes, né? A gente vai estudar um pouquinho sobre a saúde, como funcionam os sinais de uma pessoa que está afetada por uma verminose. Por exemplo, uma pessoa com teníase, uma pessoa com uma tênia, uma solitária, uma pessoa com giardíase, um protozoário muito comum da água. O que essa pessoa passa? Né? Quais são os sinais clínicos que essa pessoa tem? Além disso, existe um número de farmacêuticos que têm interesse em seguir a área de análises clínicas, né? E até mesmo o farmacêutico da dispensação deve ter um interesse grande em descobrir como que é feito o diagnóstico dessas doenças, né? Como que eu descubro realmente com laudo que uma pessoa está com giardíase, tricuríase, por exemplo, né? A gente, então, vai falar também de diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial. Isso tudo é muito importante. A gente, como na micro, deixou de apresentar as doenças fúngicas para vocês, no finalzinho do nosso semestre a gente também fala um pouquinho sobre fungos, né? Isso vai ser importante aí para a gente não deixar nenhum conteúdo passar em branco. Então a gente vai falar de organismos protozoários e parasitas em geral, né? Ah, professor, eu não sei ainda o que é um parasita. Nós vamos falar sobre isso hoje mesmo. A gente vai definir melhor essa situação. Os objetivos da disciplina, então, são simples, né? Construir conhecimentos básicos e fundamentais sobre as doenças parasitárias mais relevantes para o Brasil. Você pode se perguntar assim, nossa, mas ainda existem parasitoses? Ainda tem doenças causadas por vermes no Brasil? Já vamos falar sobre isso. Existe e existe muito. Né? Um objetivo específico é a gente, como o professor já falou, reconhecer como essas doenças acontecem, você tentar investigar e mostrar os mecanismos por trás disso, né? E também analisar e interpretar estudos de caso. A gente vai tentar pegar casos que aconteceram, seja em Curitiba, seja em outros municípios, e a gente vai tentar estudar, tentar chegar até o caso. Né? Isso se chama estudo de caso clínico. Nós vamos fazer aqui para frente alguns estudos de caso, né? Dependendo da doença que nós estamos estudando. Tá? Continuando aqui, nosso entendimento de como vão ser as quartas-feiras, qual vai ser a nossa estratégia de ensino por enquanto? A gente está remoto, a gente terá aula expositiva utilizando essa plataforma Google Meet. A gente, nesse semestre passado, começou a aprender como usar essas plataformas, né? O Zoom, Microsoft Teams. Para mim, lá para o pessoal da unidade, a plataforma Google Meet, ela parece ser a melhor, né? Então, a gente vai continuar seguindo com essa plataforma. Toda semana o professor vai disponibilizar o link, como hoje, e você daí acessa no horário da disciplina. Fiquem à vontade para perguntar, né, qualquer tipo de dúvida. Se você não ouviu pelo áudio, se você realmente tem dúvida de algum conteúdo, você pode interromper ali a aula do professor e perguntar. Vamos aproveitar que a gente está com uma turma pequena, né? Que às vezes não dá aquela vergonha, aquele frio na barriga de perguntar, né? Eu, por exemplo, tenho vergonha. Se eu estou num lugar com 100 pessoas, eu fico um pouquinho receosa de perguntar. Talvez alguns de vocês também, né? Então, vamos aproveitar que a gente está em poucas pessoas e mandar bala, perguntar como eu tenho também. Bem? E a gente também vai fazer, como eu já falei, discussão de casos clínicos, no caso de discussão de artigos. Fazer isso de forma grupal, comum. Tá? Em relação à bibliografia, a gente já falou que a disciplina vai funcionar daquela forma. Eu vou disponibilizar toda semana para vocês um texto, né, um PDF, um doc, e também os slides da aula, junto com o vídeo. Você estuda os slides acompanhado de só a live, ou texto mais slide, enfim. Você faz a sua metodologia de ensino. Mas a gente sempre disponibiliza uma lista de livros, bibliografia para o aluno que tem interesse. Esses livros que eu estou disponibilizando, você encontra lá naquela biblioteca virtual do aluno. Ele está à disposição de vocês, né? Quando você entra no AVA, existe aquele menuzinho à esquerda, né? E um dos ícones ali é a biblioteca virtual. Quando você clica ali, você tem acesso a várias bibliotecas.
A primeira delas é a melhor. É a biblioteca universitária. Ela também é chamada de biblioteca Pearson. Pearson, né? E, no caso, você pode encontrar essa lista de livros. Eu vou citá-los rapidamente aqui, né? Então, a gente tem ali o livro do Louis Hay, Parasitologia, Parasitos e Doenças Parasitárias do Homem, nas Américas e na África. O segundo livro, Neves, Parasitologia Humana. O terceiro é um almanaque, um manual do Ministério da Saúde, Doenças Infecciosas e Parasitárias, Guia de Bolso. O quarto livro é o meu preferido. Ele é um dos mais atuais e ele traz as informações mais importantes, né? É de uma parasitologista brasileira muito famosa, a Beatriz Brenner. A Brenner, ela é uma pesquisadora que trabalha com Trypanosoma cruzi, a doença de Chagas. Ela é mundialmente conhecida, né? Eu gosto bastante do conteúdo dela. E você tem esse aí também, né? Só parasitologia. Se vocês às vezes têm dúvida, quer estudar para a prova, pode pegar o da Brenner, que é muito bom. E o último livro do Leventhal, Parasitologia Médica, Texto e Atos. Nós temos alguns livros também para você complementar, né? A gente também tem ele ali na biblioteca virtual, De Carli, o do Rei, né? O do Rei não é o mesmo livro aquele de cima, é um livro diferente. Neves e o Levinson, que é Microbiologia Médica e Imunologia. Enfim, a gente tem bastante conteúdo para você estudar se assim você tiver alguma dúvida. Certo, pessoal? E em relação ao nosso conteúdo, professor, nesse semestre, o que a gente vai estudar especificamente? Bom, a gente está falando de um semestre um pouco mais curto. O primeiro bimestre, o primeiro semestre, ele é sempre mais extenso do que o segundo. Então, a gente, na micro, mesmo que não tenha dado tempo de estudar tudo, ainda assim nós tivemos mais aulas. Esse segundo semestre, se você parar para pensar, a gente não tem 6 meses, né? Nesse semestre a gente tem 5, na verdade, uns 4 meses e meio, na verdade, né? Então a gente vai ter que ser bem eficiente. O que a gente vai estudar? Esses são os principais conteúdos. Tem mais coisa, mas esses aqui, ó, divisão básica, eu escrevi, né? Não, é básica da disciplina, né? Olha o que a gente tem aqui, ó. Protozoologia, estudo dos protozoários. Os protozoários são seres unicelulares e são seres mais sofisticados do que as bactérias. Eles têm um grande número de adaptações que a gente vai falar mais adiante. Boa parte das doenças parasitárias, elas que resultam em morte, são causadas por protozoários. Estou falando, por exemplo, da doença Chagas, giardíase, leishmaniose. Eu acredito que algumas dessas doenças você já tem ouvido falar. Doenças muito importantes para o homem. Outro conteúdo que a gente vai estudar nesse semestre é a eumintologia. Eumintologia, estudo dos vermes. O que são vermes, professor? Vermes são seres, são animais que já são macroscópicos. Então você já não precisa mais do microscópio para conseguir identificá-los. Todo mundo aqui, acredito, que já tem ouvido falar de verme. Talvez nem todos tenham visto algum verme, né? Mas os vermes são seres achatados e seres alongados, né? Muitos parecidos com uma minhoca, por exemplo, e que, infelizmente, são responsáveis por muitas doenças, principalmente em regiões pobres e regiões tropicais. Então, por exemplo, a gente tem a América Latina e a África como principal palco de doenças parasitárias, doenças verminosas, na verdade, né? A gente tem, por exemplo, teníase, ascaridíase, a gente tem doenças, por exemplo, como a tripuríase, doenças que, infelizmente, são causadas por esses vermes e que muitas vidas são perdidas por falta de saneamento básico, falta de educação ambiental. Muitos fatos que hoje já poderiam estar melhores, mas, infelizmente, ainda não estão. Vamos comentar também sobre isso. Continuando aqui, eu já falei no comecinho do nosso encontro e a gente também vai abordar o diagnóstico médico laboratorial. Quer dizer, como eu identifico a doença nas pessoas. Eu posso ficar aqui o dia inteiro, ficar falando para vocês desse ser microscópico, né? Ficar falando dos sinais, mas espera aí, na prática, como que isso funciona? Como que eu consigo supor que uma pessoa doente chega lá na farmácia ou a pessoa chega num consultório médico e a pessoa tem essa doença? Então, a gente vai estudar como identificar os sinais
como uma pessoa doente se comporta, como que ela manifesta a doença, né? E a gente também vai mostrar como que a gente identifica no laboratório, como que a gente vai realmente comprovar através de um laudo que essa pessoa é positiva para a doença. Também o impacto na saúde pública. Aqui a gente não vai mentir para você. Existem doenças mais importantes do que outras. Algumas são muito importantes, como a doença de Chagas, por exemplo. Outras não têm impacto na saúde pública tão grande assim, hoje, como, por exemplo, as giardias. A gente sempre vai falar para vocês qual que é a doença mais relevante no momento e no mapa mundial. Certo, pessoal? Eu queria saber se até o momento, eu vou parar de interromper o compartilhamento aqui, porque eu quero dar uma olhadinha na nossa sala aqui, ó. Acho que não tem ninguém mais que quer entrar, né? Beleza. Pessoal, tá tudo de boas aí para todo mundo? Todo mundo tá escutando o que o professor está falando? Sossegado, professor, tá? Oh, que bom, pessoal. Vocês não me deixam no vácuo. Aí tem turma que deixa o professor no vácuo. O senhor tem que ficar implorando aí para alguém falar, né? Valeu, pessoal. Né? Obrigado aí. Faz chamada, pô. Oi? Faz chamada. Opa, vamos fazer a chamada aí, né? Kelly, boa pergunta. Ó, vocês estavam acostumados na semana passada, no semestre passado, a ter o fórum. Você botava o teu nome lá, ó, presente, né? Desse semestre, não vai ser assim que vai funcionar, tá? Nem sempre você vai poder estar nesse horário live. Muitos de vocês trabalham bem nesse horário, conciliar compromissos, enfim, né? A gente vai ter uma atividade de frequência para que você possa ganhar sua presença. O que é isso? Você já deve ter visto que lá no AVA a gente tem uma questão. Geralmente é uma questão que foi dita aqui na live. Então, se você perdeu a live, assista o vídeo gravado. Tá? É uma questão simples, não é para prejudicar ninguém. Mas é só para realmente você comprovar que você viu o vídeo ou participou ali da live. Tá? Essa questãozinha, que é bem fácil de responder, é ela que vai valer pela presença. Tudo bem, pessoal? Toda semana a gente vai ter uma questão de múltipla escolha para ser respondida lá no AVA. Isso vai ser a tua presença. Quando você tiver, além disso, uma outra atividade, valendo ponto, porque a gente vai ter isso no futuro, né? Eu vou avisando vocês semana a semana. Né? Uma coisa é certa, a gente sabe, eu sei, os professores sabem, que vocês, no EAD, aqui na live, no ensino remoto, a gente vai acumulando muita coisa. Dá a impressão, às vezes, que o professor acha que só a matéria dele existe, o aluno não tem mais nada para fazer da vida além da matéria dele. Não é meu intuito aqui ficar sobrecarregando vocês com conteúdo. Eu sei que vocês têm os compromissos profissionais, familiares, com as outras 4 disciplinas da semana, né? Então, aqui ninguém vai querer prejudicá-los fazendo overdose de conteúdo, né? Esses dias passou uma matéria lá no nosso jornal estadual aqui do Paraná, fiquei até com pena das criancinhas, né? Que as criancinhas, que nem nós aqui, estão em ensino remoto, né? Mas os professores estão passando, assim, uma tonelada de tarefa. As criancinhas de 10, 11 anos estão, assim, trabalhando como se fosse um adulto aí, né? Isso tem peso na criança, né? Quer dizer, é claro que a criança tem que fazer tarefas, claro, mas não tanto, né? A criancinha também fica sobrecarregada. E a gente tem que transferir isso para vocês também. No dia do professor, cada professor trazer aqui, né, um artigo de 40 páginas para vocês, passar, né, cada semana um questionário com 10 questões, não faz o menor sentido isso. Tá? Então, fiquem tranquilos em relação a isso. Ok? Vamos continuar, então, os nossos slides aqui, para a gente já começar, né, o nosso conteúdo propriamente dito. Vamos lá, então. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre essa disciplina, sobre a parasitologia. Talvez você se pergunte o que significa isso, parasita, né? Todo mundo aqui já ouviu falar, seu parasita, né? Isso às vezes até é usado como forma pejorativa para a gente, né? Ou elogio. Ou elogio. Exatamente, né? Bom, todo mundo já escutou alguma vez na vida isso sendo dito para outra pessoa, não é verdade? Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar sobre isso. Na verdade, não é para ser um xingamento isso, né? Isso tem uma fundamentação mais antiga. Quando a gente começou a entender um pouquinho sobre doenças, a gente percebeu que existiam alguns seres vivos que dependiam uns dos outros para causar doença. A gente tem essa foto aqui, isso aqui é uma ilustração de alguns exploradores quando chegaram aqui
no Novo Mundo, né? O pessoal lá da Europa, no século XIX, XVIII, quando chegou aqui, e a gente tinha povoados muito pequenos. Quando os pessoas começaram a explorar a Amazonas, por exemplo, a Amazonas era uma grande floresta tropical, né? E lá existia uma doença muito comum que existe até hoje, que é a malária. Todos vocês, eu acho que já ouviram falar da malária, né? Malária é uma doença causada por um protozoário, o plasmódio, e ela é transmitida pela picada de um mosquito, o anófeles. Malária ela é muito comum lá no Amazonas, pelo ambiente. Então, era comum as pessoas, quando eram picadas por um mosquito, elas, em alguns dias, apresentarem uma febre muito forte. Episódios de febres, e às vezes a pessoa ela chegava a morrer, né, de uma febre tão descontrolada assim. Até hoje, a malária faz isso. Milhares de pessoas morrem por ano devido à malária. Mas o que os pesquisadores perceberam é que existiam algumas regiões em que existia muita doença, o número de doenças era muito alto, malária, né? A pessoa ficava o dia inteiro tomando bebidas destiladas, né? Porque a bebida destilada você coloca álcool no sangue e isso acabava dificultando a picada do mosquito, né? O mosquito ele não gosta de se alimentar de um sangue com uma concentração de álcool, certo? Então eles realmente, literalmente bebiam não só para esquecer os problemas da vida, né? Eles bebiam para realmente se prevenir contra as doenças, né? Se era tão bom assim, se funcionava de fato tão bem ou não, isso é um mistério. Mas as pessoas têm esse hábito. Eu acho que até hoje, dependendo da região, elas têm esse hábito. Né? Mas as pessoas perceberam que existiam outras regiões do Amazonas que não tinham essas doenças. Né? Por exemplo, o Rio Negro. Quando as pessoas viajavam de barco pelo Rio Negro, elas não tinham malária. Agora, quando elas chegavam numa região mais para o interior, aí a malária explodia o número de casos. Eles começaram a perceber que a doença ela existia quando o mosquito existia naquela região. Quando eu tinha um mosquito picador que transformava a pessoa em malárica, você tinha muita doença. Quando uma região não contava com mosquito, zero casos. As pessoas começaram a perceber que existiam doenças que dependem de um ecossistema, dependem de alguns fatores para acontecer. É muito fácil para a gente hoje chegar e, eu sei que eu não posso hoje espirrar numa pessoa, eu sei que eu não posso ficar tocando por aí depois de espirrar, depois de passar álcool gel na mão, porque eu posso passar coronavírus para as pessoas. Todos nós sabemos disso hoje, né? Mas há centenas de anos atrás, esse tipo de conhecimento era uma grande novidade. Ninguém fazia ideia como as pessoas pegavam doenças infecciosas e parasitárias. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber, então, as noções fundamentais para as pessoas adquirirem doenças. E a gente começou a perceber que existem doenças que dependem da participação de um ou de mais organismos. Aos poucos, as pessoas começaram a perceber que existem indivíduos que são chamados de parasitas. O que é um parasita? Parasita do latim significa aquele que come a mesa do outro. Ou seja, a gente está falando de micro-organismos que, para conseguirem se multiplicar, eles precisam do metabolismo de outro indivíduo. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar de parasitas, né? A gente tem, por exemplo, um carrapato que importuna um cachorro, uma pulga que precisam do cachorro para se alimentar. Mas nós também temos o carrapato, que pode nos incomodar. Nós temos, por exemplo, o próprio plasmódio, malária, por exemplo. Sem o ser humano, o protozoário da malária não consegue se multiplicar. Uma bactéria nem sempre é um parasita. A gente estava falando do semestre passado inteiro de bactérias, né? Se uma bactéria cai numa superfície, ela não é muito exigente. Ela vai conseguir se multiplicar ali se tiver um pouco de matéria orgânica, né? A bactéria, ela vai se multiplicar mais ainda se ela tiver bastante comida. Mas ela não depende muito de um organismo para se reproduzir. Os parasitos não. Os parasitos, eles dependem, né, de se encontrarem no indivíduo, como professor, como vocês, para que eles consigam se multiplicar. Essa é a diferença, então, de um organismo que não é parasita para outro que é parasita. Nessa ilustração aqui, ó, a gente tem uma foto, estou mostrando para vocês aqui, existe um parasita ali em vermelho, né? Esse parasita aqui em vermelho, ele é o Trypanosoma cruzi, causador da doença de Chagas.
Eu acredito que todos vocês já tenham ouvido falar do Trypanosoma cruzi, né? Ele é uma doença transmitida pela barbeiro. Barbeiro é um inseto que ele faz alimentação noturna, né? Então ele se alimenta de sangue das pessoas que estão dormindo e ele acaba defecando no mesmo local em que ele pica a pessoa. A sua defecação, a sua picada, eles estimulam a pessoa a coçar. A sua saliva ele tem componentes alérgicos, né? Então, quando um barbeiro pica a pessoa, ele vai começar a coçar, né? Por exemplo. E, nesse momento, como ele defecou no mesmo lugar que ele te picou, você vai acabar o quê? Você vai acabar colocando esse bichinho vermelho para dentro do seu organismo. E aí ele começa a sua multiplicação. Se ele não tivesse um organismo, ele não conseguiria se multiplicar. Por isso que a gente falou lá no semestre passado, os vírus também eram parasitas, lembra? Lembra que a gente falou que os vírus não conseguem se multiplicar se não estiverem dentro de outra pessoa? Aqui a situação é a mesma. Esses organismos que a gente vai falar esse semestre, todos eles dependem de um outro indivíduo para eles conseguirem se multiplicar. Certo? Aqui a gente tem nesse slide algumas ilustrações de vários parasitos, né, que infectam o homem ou infectam os animais. Quando a gente fala, você talvez já deva ter percebido que o professor está falando parasito, parasita, né? Ultimamente, a gente fez uma reforma ortográfica na área e a gente corretamente chama de parasito, com O. E se você ficar falando parasita, não tem problema. Na verdade, é aquela coisa assim que é uma nomenclatura oficial, mas você escolhe o termo preferido. O professor fala parasito porque já está habituado. Né? Aqui a gente tem algumas ilustrações. Né? Eu vou começar a mostrar para vocês. Olha o número de organismos que pode importunar o homem aqui, pessoal. Nós temos, por exemplo, piolho, carrapato, né? Percevejo, mosquito, que pode transmitir inúmeras doenças, pulga dos humanos, ácaro, que é causador da sarna. Né? Sarna, ela é uma doença que existe também em humanos. A gente pensa que só cachorro é sarnento, né? Não, existem sarnas que podem passar dos animais para a gente, então ela é uma zoonose, uma doença transmitida por animais, né? Nós temos aqui uma tênia, nós temos aqui sanguessuga, claro, também é considerado um parasito, né? Nós temos vermes nematóides. Nematóide é um verme cilíndrico, tá? Nós temos aqui o ascaris, que também é a lombriga, você já deve ter ouvido falar, né? Nós temos aqui os trematódios, que são os vermes achatadinhos. Nós temos a giardia, que é inclusive o tema de especialização de pesquisa do professor. O professor fez o doutorado dele em giardia, né? E a gente tem aqui também outros vermes chatos, como o esquistossoma, né? E como também a tricomonas, que causa uma doença do sistema higiênico-urinário, certo? Esses aqui são apenas... Oi, diga, Cleiton. Deixa eu só aproveitar um gancho. Qual doença o carrapato assim mais pode transmitir, professor? Boa pergunta, Cleiton. O carrapato, ele por si só, ele já é um problema, né? O carrapato, ele é um ectoparasita, né? O carrapato, você pode observar aqui que o carrapato, olha as estruturas. Eu não sei se vocês conseguem ver o meu slide, pessoal, meu cursor aqui, meu mouse, né? O carrapato, ele possui adaptações para que ele consiga grudar na pessoa, né? Digamos assim que você não é o prato preferido do carrapato. O carrapato, ele tem como prato preferido animais domésticos, como, por exemplo, o cachorro, o boi, dependendo da espécie. Mas na falta desses bichos, vai você mesmo. Né? Então ele aproveita e parasitiza nós. Tá? O problema do carrapato não é apenas ele ficar nos espoliando sangue. Né? Ele, na sua picada, pode transmitir doenças perigosas para a gente. Existe um grupo de doenças bacterianas chamadas de rickettsiosis, doença de Lyme, por exemplo, né? Anaplasmose, babesiose, que são doenças infecciosas que se encontram no sistema digestivo do carrapato. Da mesma forma que, por exemplo, a gente pega doença de Chagas pela saliva, né? Pela alimentação do barbeiro. Então, os carrapatos podem nos dar febre maculosa, podem nos dar doenças infecciosas muito sérias. Muito sérias. Né? Então, aqui na minha região, professor,
Eu moro aqui, é divisa do Pinheirinho com o Xaxim. E tá na moda aqui, é muito carrapato. Certo. Aqui até eu tive problema com uma das minhas inquilinas reclamando que lá na casa dela tava cheio de carrapato. Daí eu falei, ué, mas eu aluguei a casa sem carrapato pra você. Eu ainda até brinquei com ela, né? E daí aqui onde eu moro, no prédio comercial, nos fundos tem um terreno grande e eu vi bastante carrapato, os vizinhos aqui que tem cachorro, tava tendo um surto, né? E Certo. por isso que eu perguntei pro senhor do carrapato, porque aí eu chamei um rapaz que faz dedetização, que a gente tem que fazer dedetização cada 3 meses no comércio aqui, que é obrigatório. Aí comentei com ele, daí ele até falou para mim assim, ó, Cleito, não compensa você fazer, porque dos dois lados do meu terreno, terreno com madeira, então o pessoal está construindo, e ele comentou assim, ah, você vai fazer aqui, mas não vai resolver, né? Aí a gente teve que apelar para uma ferramenta de alta tecnologia aqui para nós eliminar os carrapatos, professor. Ó, Aí que eu legal. comprei um casal de galizé, resolvemos o problema aqui, professor. High-tech. Muito legal. Muito legal. Ó, que bom que deu certo, hein? Muito Porque bom. aí o que aconteceu? Até eu tenho na rua onde eu moro aqui, tem uns 4, 5 comerciantes que uns moram nos fundos, porque o terreno é bem comprido. E, por senhor acredite, de madrugada aqui virou uma cantoria de galo, porque todo mundo comprou um casalzinho de frango e deixou no terreno aí, professor. Os E, galos estão cantando de madrugada? nossa, tá Tão tocando adiantado? foda-se aqui. Tá Gostei. na High-tech. sintonia. Essa solução high-tech eu gostei. Muito boa. É, alta tecnologia, professor. Ó, muito bom, mas ó, resolveu, pelo jeito tá resolvendo o problema, né? Não, Legal. eu peguei os cachorrinhos aqui do pessoal, os cachorros que tem os cachorros doméstico, né? Tava acontecendo de pegar carrapato, né? Vai trazendo, né? E, e acabou que eu não vi mais reclamação esse ano. O final do ano que tava o surto aqui Sabe nos que bichos. o que você falou é importante porque, assim, quando a gente fala, geralmente quando a gente fala de parasita, traz uma. As pessoas têm uma impressão muito ruim, né? Por exemplo, se eu falo assim, ó, olha, na sua casa tem pulga. Nossa, a pessoa se ofende, né? Como assim? Né? Quem que você pensa que eu sou? Esse tipo de coisa, como você falou, a gente traz quando a gente tem algum tipo de material na nossa casa, né? Às vezes você tem ovos de pulga, por exemplo, no seu sapato, porque você ficou pela cidade inteira andando. Algum momento você teve contato com isso e traz para casa, né? Ou material de madeira que está ali no terreno do lado. É isso que acontece, né? As pessoas pensam que a presença de parasita está ligado só à higiene, quer dizer que você é porco. Claro que não, não tem nada a ver, né? Você tem contato com muitos ambientes diferentes e ó, a gente está vendo hoje o coronavírus, né? Como a gente tem que ficar toda hora de máscara, toda hora com álcool gel. A gente volta e meia tem contato com esse tipo de coisa. Infelizmente, às vezes você tem um probleminha maior. Você conseguiu resolver aí, né? Mas às vezes a gente acaba tendo um probleminha maior, certo? A gente vai falar sobre essas coisas aí nas próximas aulas. Olha que interessante, né, pessoal? Como a presença de parasitos na nossa vida é algo comum. Aqui a gente tem uma pedra, um âmbar, né? Uma seiva pré-histórica aí de muitos e muitos milhões de anos. Se vocês derem um zoom, a gente tem aqui um pelo de um animal antigo, né? Um animal que fóssil, na verdade, né? Que o âmbar escorreu da seiva da árvore, tipo lá no Jurassic Park, não sei se alguém já assistiu, né? Os mosquitos ficavam presos na seiva da árvore e depois conseguia ressuscitar os dinossauros. Olha o que a gente achou aqui na presença de um pelo pré-histórico. A gente achou um carrapatinho, né? Presença de um carrapatinho que estava junto desse pepele de pelo. Então a gente quer dizer com isso que os parasitos já têm uma associação muito antiga com o homem, com as outras espécies de animais domésticos. Aí vem uma pergunta importante para a gente, que é o seguinte, pessoal. A gente começa a estudar aqui os parasitas, mas você fala assim, ó, professor,
faz tempo que eu não vi um caso de parasitose na minha família, no meu trabalho, enfim, né? Será que essas doenças ainda são comuns, prof? Será que as parasitoses são comuns? São, pessoal. As parasitoses, infelizmente, são muito comuns ainda. Elas talvez não sejam um grande destaque, porque elas não matam tanto quanto as doenças infecciosas. Mas isso não significa que elas são um problema que já deixou de existir. Muito pelo contrário. Existe uma matéria no Jornal Nacional de 2018, de 2 anos atrás, e esse vídeo, inclusive, está no YouTube, vocês podem daqui a pouco pesquisar, e o repórter, ele fala que 36% dos brasileiros apresenta pelo menos uma parasitose. Vou repetir o número. 36% dos brasileiros. A gente está falando de um número pouco menos da metade dos brasileiros. A gente não está falando que esses 36% vão morrer. Naturalmente, não. A minoria disso vai ser acometida seriamente. Mas as parasitoses continuam sendo muito frequentes na sociedade. Quando você pega um animal na natureza, ou até mesmo um animal, seja um cão de rua, um cavalinho, né, que está ali, né, um pouco mais abandonado, é certo que, ao você realizar um exame de fezes, um exame de sangue, você vai encontrar uma doença parasitária nesse animal. Isso é algo comum na natureza, essa associação, essa prevalência de doenças parasitárias nos animais. Faz parte da adaptação evolutiva. Esse gráfico que o professor está mostrando aqui, ó, a gente está mostrando a prevalência de enteroparasitoses, quer dizer, parasitas do intestino, em crianças de 7 a 78 meses de idade. Dessa creche aí, ó, Senhorita Neto. Né? Esse é um estudo aí que foi há alguns anos atrás. Você pode perceber que a gente tem ali, ó, pouco mais de 20% de todas as crianças testadas, elas tinham Giardia lambda, que é aquele protozoário muito importante que a gente tem no alimento e tem na água. Você toma uma água contaminada, você pode adquirir essas giardias. Então, pense, a cada 5 crianças, mais de uma tinham essa doença. Tá? A gente também tem outros parasitas ali, né, como Entamoeba coli, Endolimax nana e presença de fungos. Grandes parasitas que acometem a nossa saúde. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que as doenças parasitárias elas devem ser estudadas ainda. Você tem a matéria de parasitologia em todos os cursos da saúde e todas as instituições pelo mundo, porque as doenças ainda são muito comuns. A Organização Mundial da Saúde, ela disse que, em média, 1 milhão de pessoas adquirem novas parasitoses e, pelo menos, metade desse número morrem por ano. Então, a gente está falando, se você parar para pensar, somando todas as parasitoses, existem mais mortes de parasitose do que de Covid-19, por exemplo. Né? Não estou falando que Covid-19 não seja importante, é muito grave. Eu só peço para a gente comparar, né? Olha como a gente está, às vezes, ignorando um problema sério que existe. Né? Bom, falar um pouquinho sobre origem e transmissão dos parasitas, né? A gente falou lá na aula de microbiologia que por muito tempo a gente achava que os organismos mais simples, como por exemplo os vermes, as bactérias, eles surgiam por geração espontânea. Ou seja, as pessoas atribuem algo mágico para o surgimento desses seres, né? A gente até tem nessa fotinha aqui, por exemplo, antigamente as pessoas pensavam que para você fazer surgir camundongos, bastava você ter um pote com cereais e um pouquinho de escuro. Um passe de mágica, um princípio chamado geração espontânea, eles iam aparecer aí do nada. A gente, com um experimento muito simples, percebeu que não. Percebeu que os seres vivos, eles dependem de alimentação, mas eles precisam ter desenvolvimento para isso acontecer. A gente tem aqui um experimento que foi realizado, eu acredito que eu já mostrei para vocês na micro, né? Nós temos aqui 3 jatos e que mostra que, na verdade, o surgimento de larvas, ele só acontece porque um mosquito, ele pousou na carne, se alimentou e fez a postura. Se você tem, por exemplo, um pedacinho de carne com a jarra fechada, você não tem a presença nenhuma de larvas. Por quê? Não teve como o mosquito ter acesso aqui. Outra coisa também é que, quando você tinha uma gaze protegendo a entrada do pote, né, os mosquitos percebiam a presença por moléculas, né, dessa pedaço de carne, mas eles não conseguiam fazer a postura dos seus ovos em cima. Então, eles faziam a postura
o mais perto possível, e que não era suficiente. O que a gente quer dizer com isso? Existem bases biológicas para as doenças acontecerem. Não é algo como, por exemplo, água, luz, terra, não são elementos mágicos que fazem as doenças aparecerem. Existe uma relação ecológica importante para as doenças surgirem. E aqui a gente coloca um pouquinho quais vão ser as doenças parasitárias que nós vamos estudar nesse semestre. Olha só, a gente não vai conseguir estudar todas as doenças parasitárias que existem, muito pelo contrário. A gente vai estudar apenas aquelas que são mais importantes na nossa realidade. Então, os protozoários, eles são estudados na protozoologia. O que é isso? A gente está falando de 80 doenças aproximadamente que acometem o humano. E também vamos estudar a eumentologia, quando você tem doenças causadas por vermes. Vermes arredondados, vermes achatados, né? Esses vermes, eles começaram pela primeira vez a ser estudados lá na antiguidade. Então, você teve, por exemplo, os alunos de medicina, os primeiros médicos, eles começaram a fazer necrópsias das pessoas, ou começaram a abrir as pessoas, para estudar um pouquinho a causa da morte das pessoas. A medicina naquela época não era avançada como hoje, né? Então, as pessoas tinham que realmente abrir cadáveres para tentar entender o que aconteceu com aquela pessoa que morreu. Eles percebiam muitas vezes que aquelas pessoas que morriam, quando você abria o intestino dessas pessoas, você tinha ali outros animais, outros organismos ali dentro. Você tinha, por exemplo, vermes achatados, cilíndricos, arredondados. Com o passar do tempo, a gente percebeu que as pessoas não morriam de outras causas do que essa. As pessoas, elas morriam por uma concentração muito grande desses vermes, né? Hoje, por exemplo, você tem fotos na internet que mostram que algumas criancinhas de países pobres, elas têm uma quantidade tão grande de vermes no seu intestino que você acaba causando uma obstrução mecânica. Quer dizer, você entope o intestino daquelas criancinhas com um verme, um monte de verme, né? Esses vermes, cada um deles, ele vai tentar roubar nutrientes para ele mesmo. Então, com o passar do tempo, aquela pessoa que está cheia de vermes, ela vai ficando fraca, debilitada, anêmica, ela vai parando de produzir a quantidade de sangue suficiente, né? E aí, infelizmente, a pessoa pode ser levada a óbito. E essas doenças parasitárias aqui, elas são prevalentes, são bem comuns, né? Mas dependendo do caso, as pessoas podem morrer dessas doenças. Então, perceba como a situação é mais séria do que a gente imagina, né? Bom, professor, tudo bem. Da forma como você está falando, dá a impressão que os parasitos são organismos muito perigosos. A gente tem que entender um pouquinho como as doenças parasitárias acontecem. Não é porque a pessoa vai ter um parasita, um verme no seu organismo que ela vai morrer. Não, muito pelo contrário. Muitas coisas entram nessa conta. Primeiro, como está a saúde dessa pessoa? Se a pessoa é uma pessoa saudável, nutrição adequada, condições de vida adequadas, a pessoa ela não vai morrer dessa parasitose. Muitas coisas precisam acontecer para que a parasitose se torne um problema para essa pessoa. Por exemplo, a gente pode ter condições sanitárias baixas, a pessoa não tem esgoto tratado, a pessoa não consegue tomar uma água potável, uma água tratada, filtrada, né? A pessoa ela não tem acesso à alimentação saudável, a pessoa subnutrida, a pessoa tem alguma doença de base, por exemplo, né? A pessoa já tem outra doença infecciosa, a pessoa não tem um sistema imune muito adequado, enfim. Tudo isso vai colaborando para a pessoa desenvolver doenças parasitárias. Por isso que você pega uma população, algum país africano, ou um país, uma região do Brasil, por exemplo, que não tem um desenvolvimento tão bom, e infelizmente as mortes por doenças parasitárias acontecem. Não porque ela somente tem o parasita, não. Ela não tem comida, ela não tem um teto adequado, aquecido para ela, ela não tem uma água adequada. Infelizmente isso acontece ainda. Tá? Ô, professor, Fala. deixa eu fazer a pergunta para o senhor. Na microbiologia, lá nas bactérias, a gente aprendeu sobre microbiota, né? Que são praticamente bactérias que se tornam saudáveis para o nosso organismo. E na Certo. parte de parasitologia, existe alguma, um exemplo, existe uma microbiota, algum parasita que é usado na medicina,
Ou faz bem para o ser humano, não? Boa pergunta, Cleiton. Muito boa pergunta. Olha só, a gente falou realmente que na micro, lá existe uma comunidade de bactérias no nosso organismo, né? Quando a gente fala de parasito, tem dois tipos, né? Existem os protozoários e existem os vermes, certo? Vamos falar primeiro dos vermes, né? Não existem vermes no nosso organismo. Não pode existir. Todo verme que se encontra no seu organismo, ele é um verme que tem um potencial para te causar problema. Não existe esse papo, por exemplo, de vermes benéficos no nosso organismo. Né? Quando você fala de verme, ele certamente vai te trazer problema. Tudo bem? A lombriga é um verme. Lombriga é um verme. A lombriga é um verme. O Ascaris lumbricoides, né? Ele é um verme. Teoricamente, se a pessoa tem a lombriga, ela precisa fazer o tratamento. Ela não pode, né, conviver. Ela pode até conviver com uma doença leve, né? Mas não é indicado. A pessoa tem que se tratar. Né? Agora, quando a gente fala de protozoário, a história é outra. Existem protozoários que não causam problemas no nosso organismo, sim. Tá? A gente até vai ver, quando a gente começar a falar de amebíase, a amebíase é causada por um protozoário que se chama entameba. Né? Existem algumas entamebas, alguns protozoários que começam a fazer parte do nosso organismo. Outros não, outros já são perigosos, certo? Mas é importante isso que você está falando. Eu vou resumir então a minha resposta. De maneira geral, não existem vermes benéficos, tudo bem? Diferente das bactérias. Diferente das bactérias. Certo? Bom, quando a gente fala de relação ecológica com o hospedeiro, pessoal, a gente pode falar o seguinte, ó. Quando um organismo ele já tem contato com o nosso corpo há muitos milhões de anos, já uma relação muito antiga, geralmente esses organismos não causam problema para a gente. Os parasitas, eles são geralmente organismos que têm um contato muito próximo evolutivo com a gente. Então, por exemplo, eu vou pegar um caso lá da doença de Chagas, o Trypanosoma cruzi. Né? O Trypanosoma cruzi, ele acredita-se que só causa problemas para a gente porque ele não tem um contato, uma relação ecológica muito antiga com a gente. A gente está falando aí de apenas alguns milhares ou milhões de anos. A gente precisa de um tempo muito maior do que esse para não ter problemas. Tá? E aqui eu falo um pouquinho, já caminhando já para os últimos 10 minutinhos da nossa aula, eu caminho um pouquinho para as relações ecológicas que a gente tem de um animal com o nosso hospedeiro. A relação que a gente tem com o patógeno e com o hospedeiro. Tá? Existem alguns tipos de relação que são relações bem leves e outras que são mais profundas. A primeira relação que eu queria falar para vocês é uma chamada foresia. O que é foresia? É quando um organismo se associa ao outro para transporte ou para abrigo. Então, aqui no caso, olha só que interessante, né? A gente tem aqui na foto da esquerda um escorpião que aprendeu a utilizar, um piolho, que aprendeu a utilizar um mosquito como transporte. Ele não é um parasita propriamente dito, ele só está pegando carona, que nem você quando pega carona aí num busão, né, num carro, basicamente isso. Aqui a gente tem o peixe rêmora embaixo do tubarão e ele fica coladinho no tubarão, porque à medida que o tubarão vai se alimentando, restos de comida e outros parasitas vão surgindo no tubarão. E o peixe rêmora, ele vai aproveitando para quê? Para ficar coladinho no tubarão, como se fosse um busão por aí, né? Acho que vocês talvez já tenham ouvido falar disso, né? Ele não é um parasita exatamente, porque ele não depende. Ele pode se multiplicar sem a ajuda do tubarão, mas ele fica ali porque para ele é benéfico. A gente tem outro tipo de relação que é chamada de comensalismo. Comensalismo lembra a palavra comida, né? Comensalismo é quando cada um parceiro dessa relação tira proveito para conviver, mas eles ainda são independentes. Então eu posso falar para você aqui, ó, a anêmona do mar, ela acaba limpando os dentes desse peixe, né? Para o peixe é bom, porque ele dá uma palitada boa nos dentes, dá uma limpada boa nos dentes, e a anêmona do mar é bom porque ela consegue alimento. O peixe não depende da anêmona, e vice-versa. Se por acaso não tiver o peixe ali, a anêmona vai conseguir outro tipo de comida. Então é uma relação vantajosa porque um ajuda o outro. Mas a gente não está falando de parasito ainda. Não é uma relação tão grande.
Essa próxima relação aqui, essa sim do slide, essa é parasita. O que é um parasita? Parasita é um organismo que depende do outro para sobreviver. É o meio de vida, é o meio ecológico com outro organismo. Ou seja, para resumir, absolutamente dependente. A gente tem aqui, por exemplo, um cervídeo, um veado, né, em que a gente pode dar um zoom aqui e perceber que ele tem um carrapato grudado nele. Esse carrapato, ele depende desse organismo ou de algum outro organismo. Sozinho, o carrapato não terá chance de se alimentar e se de multiplicar. Então perceba que ele é um parasita. Quando a gente pega esse peixinho aqui, ó, você pode perceber que grudado nas escamas dele, você tem na nadadeira dele aqui, ó, você tem alguns vermes ali, né, alongados. Esses vermes aqui, eles dependem do peixe para comer e para se multiplicar. Sem eles, isso não existiria. Isso é um parasita, quando ele depende metabolicamente do outro indivíduo. E para fechar essa parte aqui, a gente tem uma última relação, que é chamada de mutualismo e simbiose. O primeiro, mutualismo, quando o hospedeiro utiliza substâncias do parasito, e o segundo, quando é a dependência absoluta dos dois. A gente pode ver aqui um líquen, por exemplo, que é uma associação de alga e uma associação de fungos, em que um vai depender do outro para existir. Sem um, o outro não existe. Uma relação muito íntima. E a gente tem aqui, por exemplo, a borboleta, que vai se alimentar, né, do pólen, né, do néctar da flor. Ela ajuda a espalhar o pólen da flor e, ao mesmo tempo, obter o benefício que é a alimentação. Esses 4 tipos de relação que eu falei para vocês, mutualismo e simbiose, parasitismo, comensalismo e foresia, o parasitismo é o mais danoso de todos. Tá? E o último slide que a gente tem aqui para a nossa aula de hoje é esse aqui, pessoal. Tá? Se eu estou falando para vocês que os parasitos são organismos que dependem do metabolismo de outro organismo, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que eles têm adaptações no seu organismo para conseguir se manter nesse hospedeiro. Tá? Eles evoluíram estruturas para que eles conseguissem ficar ali grudado, explorando o hospedeiro. Eu vou falar de algumas, por exemplo, ó, aqui eu tenho, na Quênia, eu tenho ganchos e eu tenho ventosas para ele conseguir se fixar na parede intestinal do indivíduo. É um gancho que ele vai grudar. Aqui tem um zoom, aqui na foto de baixo. Olha essas espículas aqui, pessoal. Esses ganchos aqui, ó, eles estão na cabeça do parasito e ele vai conseguir realmente grudar para quê? Para ficar ali parasitando, recolhendo nutrientes. Eu tenho aqui nesse peixe, por exemplo, né, um outro peixe que a gente chama de a feiticeira, né? Esse peixe aqui, ele também tem uma boca que vai conseguir grudar na parede da musculatura do peixe para ficar sugando nutrientes. E a gente tem aqui a giardia, que é um protozoário microscópico, que ela tem uma estrutura chamada de disco ventral. É uma espécie de ventosa que ela vai usar para grudar como uma ventosa, um imã de geladeira que você gruda na parede. Esse imã faz com que ela fique ali uns milhões de giardias grudada no intestino do hospedeiro para sobreviver. Então perceba como existem essas adaptações que são muito importantes. Os parasitas não estão ali só por sorte, não. Eles se adaptaram para conseguir se aproveitar do hospedeiro. Bom, eu acho que da aula de hoje, pessoal, a gente já falou bastante coisa. Tá? Hoje, nosso principal intuito era, na verdade, ali levantar questões gerais da nossa disciplina. Tá? O que eu vou pedir para vocês? Recomendações gerais. Né? Primeiro, vejam lá no AVA direitinho se está o conteúdo, se está todo mundo com acesso ao AVA. Avise os colegas que não puderam estar aqui com a gente hoje, que eles, até hoje à noite, até no final do dia de hoje, esse vídeo ele vai estar disponível para você acessá-lo lá no AVA, né? Lá no link aula gravada, tá? E eu vou pedir para todos vocês fazerem aquela questão de avaliação de frequência. Tudo bem, pessoal? Toda semana a gente vai ter uma questãozinha que a gente aprendeu hoje na aula para responder. Tudo bem? Eu queria saber, nesses últimos minutinhos, se alguém tem alguma dúvida no nosso conteúdo, pessoal, algum problema. Eu levanto aí. Diga, Kelly. A aula vai ficar gravada só no dia da aula mesmo?
A aula não. A aula vai ficar disponível no período de uma semana. Na verdade, a aula vai ficar gravada direto, né? A gente vai deixar você fazer a questão de frequência só por uma semana. Mas o conteúdo vai ficar disponível. Se você quiser estudar para a prova, vai ficar lá disponível. Ok. Bom, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, pessoal, então foi um prazer reencontrá-los. Fico muito feliz que a gente vai continuar nessa caminhada esse semestre aí, né? E estou à disposição e boa semana a vocês. Valeu, Obrigada, professor. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês, bons estudos e boa semana. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.